Prezadas senhoras, prezados senhores, boa noite. É com imensa satisfação que a Unisul e o grupo de pesquisa Zeitgeist recebe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à Unisul. Quero só recordar a todos que para a obtenção do certificado de participação é necessária a comprovação de presença por meio da lista de assinatura de 4 das atividades, são 6 atividades no total que o Congresso oferece, e vocês precisam participar de 4 para obterem o certificado. Lembrar a todos também, aos visitantes principalmente, que a rede wireless Unisul Eventos está liberada a todos, não há necessidade de login ou senha. E pedir principalmente, isso é muito importante, e Rodrigo aí é que já faço o pedido publicamente, essa avaliação que vocês fazem é muito importante, o espaço das críticas, das sugestões, das observações. A aluna veio me pedir hoje de manhã, professor, o senhor não consegue os slides, aqueles gráficos que os palestrantes... Sim, vou providenciar. Mas realmente não tinha pensado nisso. Então, essas sugestões de vocês elas são muito importantes para que tornemos o nosso Congresso de Direito aqui da Unisul cada vez melhor. Sem mais delongas, eu convido a professora Tânia Santias a sentar-se na mesa. A professora Tânia será a presidente da mesa e irá, então, conduzir os trabalhos. Professora Tânia, a partir desse momento, a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma honra receber e participar como presidente de mesa da palestra de 2 ícones na área do direito administrativo. Convido para compor a mesa o professor doutor José Sérgio da Silva Cristóvão. Seja bem-vindo, professor. O professor doutor José Sérgio da Silva Cristóvão é bacharel em Direito, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito Administrativo pela UFSC. E tem atuação voltada à área do direito público, com ênfase ao direito administrativo e direito constitucional. Convido também para compor a mesa o professor mestre Rodrigo Valgas dos Santos. Seja bem-vindo. O professor mestre Rodrigo Valgas dos Santos é bacharel em Direito pela UFSC, pós-graduado em Direito Administrativo pela FURB, Blumenau, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, conferencista sobre temas ligados ao direito administrativo e direito público. Esta noite nós vamos ter 2 palestras e, após as palestras dos 2 professores, será aberto, então, espaço para perguntas. O panorama de transformação social do século XXI, da incerteza política, da insegurança jurídica, é um momento apropriado para discutir a legitimação e a justificação das decisões sobre conflitos entre princípios e interesses. Enfrentamos, sem dúvida, o período de maior cobrança e exposição de todos os tempos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom encontro para todos. E prossigamos, então, a palestra com o professor doutor José Sérgio da Silva Cristóvão, o qual passa a palavra. O senhor vai utilizar lá? Sim, né? Tranquilo aqui, professor, só para eu não ter que...
Ótimo. Uma boa noite a todas, boa noite a todos. Não pode apresentar uma tribuna ou um púlpito ou qualquer coisa que assim pareça para um advogado e pensar que ele vai ficar sentado. Nós não conseguimos fazer isso. Não é, professor Alexandre Botelho? Nós que viemos do mundo e trilhamos a senda da advocacia, acabamos nos sentindo muito compelidos, para não dizer, imbuídos de uma definitiva disposição de falar em pé, né? Eu quero dizer que é uma satisfação enorme atender o convite do professor Alexandre Botelho, amigo nosso de longa data, pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, em sede de doutoramento, professor dessa casa. Uma satisfação encontrar um auditório assim, numa sexta-feira à noite, professor Rodrigo Valgas, assim repleto de pessoas interessadas em debater o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, suas crises, seus fantasmas, seus problemas. Muito nos anima, né? Muito nos anima discutirmos isso. Eu quero te cumprimentar, professora Tânia, tive a grata satisfação de conhecê-lo agora, né, nessa estada aqui pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Pedra Branca. Eu que fui professor desta casa, professor Rodrigo, nos idos de 2008, lecionando o professor Botelho Direito Constitucional na Unisul da Trajano por um semestre. Tive a grata satisfação de uns 4 anos depois, era a 4ª fase, uns 3, 4 anos depois, ser lembrado pelos alunos como paraninfo da turma, o que me deixou, convenhamos, bastante honrado e satisfeito, sinal de que a gente deixou pelo menos uma breve lembrança naquela formação daqueles colegas. Eu quero cumprimentar também, professor Alexandre, a iniciativa do vosso grupo de pesquisa. É louvável, no mínimo louvável. Nós aqui em Santa Catarina precisamos urgentemente montarmos, e já tem um passo muito nítido e firme do amigo nesse sentido, uma teia de grupos de pesquisa. Nós precisamos dialogar. Nós estamos na Unisul de costas, às vezes, para a Univale. Nós estamos na Univale de costas para a Universidade Federal. A Universidade Federal, às vezes, de costa para as duas. E isso é um equívoco histórico impressionante. Nós precisamos congregar, nós precisamos alinhar, nós precisamos montar pontes a partir dos nossos grupos de pesquisa. Lá na Universidade Federal, professor Rodrigo, a quem quero fazer um distinto cumprimento, meu professor, o professor Rodrigo é meu professor, tenho a honra de dizer que é meu professor em sede de especialização, e além de um bom amigo, um grande jurista dessa terra. Lá na Universidade Federal nós temos o Grupo de Estudos em Direito Público, o GEDIP, que precisa congregar com o vosso grupo e precisa estabelecer uma teia nesse sentido. Nós estamos lá dialogando questões que vocês aqui estão a dialogar, mas nós não estamos a dialogar em conjunto. Isso é uma pena que nós precisamos resolver rapidamente. Eu fui convidado para falar sobre ponderação de princípios, decisionismo e seus limites. Como eu sou um administrativista metido a constitucionalista, eu aceitei esse tema, né? Mas eu vou falar da problemática que envolve o debate em torno da ponderação de princípios, a crise relacionada à ponderação de princípios, que não é uma crise da ponderação de princípios, é uma crise do nosso próprio modelo pobre de debate acerca da hermenêutica, e um nosso modelo pobre de debate acerca da hermenêutica que mostra uma pobreza do debate jurídico como um todo. O que nos falta é, efetivamente, uma cultura jurídica, e a crise dos princípios desemboca nesse sentido. Eu vou tentar trabalhar um marco desse debate à luz do direito administrativo, e vou tentar trazer algumas reflexões para os colegas, numa fala que eu pretendo seja breve, até para não cansá-los muito, nessa sexta-noite. É importante nós discutirmos ponderação de princípios, mas é importante, se vamos discutir ponderação de princípios, a partir do debate em torno do regime jurídico administrativo, em torno do regime jurídico público, é preciso que nós façamos alguns ajustes e alguns acordos semânticos, algumas disposições, alguns acordos normativos, em especial a partir da Constituição. Eu penso
que a Constituição de 88, professor Alexandre Botelho, sob o palio de um marco normativo, um marco social de defesa e promoção, social e político de defesa e promoção dos direitos fundamentais, ela se mostrou efetivamente como uma Constituição progressista e com uma finalidade muito nítida e muito evidente. Há uma promessa na Constituição de 88, para além de todas as outras que nós podemos estabelecer. A Constituição de 88 tem um compromisso com o combate à desigualdade. É essencial que nós estabeleçamos esse como o nosso marco de compromissos constitucionais. O combate à desigualdade não é à toa que vem no artigo 3º da nossa Constituição como objetivo da República Federativa do Brasil. Ora, se é um objetivo da República enquanto estrutura federativa, é um objetivo de um espírito normativo axiológico da Constituição. O combate à desigualdade é o marco essencial político, social e normativo da Constituição. O contrato social constitucional se funda no combate à desigualdade. Tenhamos nós coragem de admitirmos isso e tenhamos nós força social, política e econômica para fazer frente a essa promessa. Mas me parece que essa é a grande promessa que a Constituição nos legou. O problema é que ela é uma Constituição que, muito embora estabeleça isso como promessa e como compromisso, ela é uma Constituição extremamente contraditória. E ela é uma Constituição extremamente paradoxa, não é, professor Rodrigo Valgas? Ela é uma Constituição que se diz cidadã. Dr. Ulisses Guimarães, a 5 de outubro de 88, aquele gesto simbólico, né, coloca a Constituição como promulgada à luz da cidadania, a estrutura da Constituição cidadã, e é correto dizermos isso. Mas nós também temos que admitir algumas coisas. Ela é uma Constituição cartorária, ela é uma Constituição corporativa, ela é uma Constituição que cedeu a vários interesses, interesses de balcões, interesses de corredores, interesses e mais interesses, até alguns deles inconfessáveis, e que viraram norma constitucional. Então, a nossa Constituição é efetivamente fruto desse momento contraditório que vivia o Brasil e traz no marco da sua normatividade constitucional essa contradição. Vivemos um paradoxo, efetivamente. É uma Constituição cidadã e é uma Constituição patrimonialista ao mesmo tempo. É uma Constituição largamente republicana, é uma Constituição que clama por uma abertura democrática, mas é uma Constituição clientelista, é uma Constituição patrimonialista e é uma Constituição que acaba rendendo uma certa homenagem a uma contradição à própria estrutura republicana. Nesse paradoxo é que acabam sendo gestadas algumas das nossas crises. Ela é resultado de um momento de crise e acaba trazendo para dentro da ordem constitucional esse espaço de crise. São algumas ideias que eu tenho para trazer para vocês nesse início de fala. Se temos uma Constituição assim, ela é aberta. Se temos uma Constituição assim, progressista e defensora de direitos fundamentais, sociais, individuais e coletivos, ela acaba sendo principiológica e sendo aberta. Sendo plural, sendo principiológica, ela acaba também a estar, de certa forma, sujeito a determinados humores, sobretudo humores institucionais / corporativos e, inclusive, econômicos, obviamente. Então, eu trago para a reflexão de vocês algumas questões nesse sentido. E aí entro, ainda para estabelecer algumas premissas iniciais, em que modelo de sistema jurídico político público, portanto administrativo, nós podemos estabelecer para fazer frente a essas promessas constitucionais. Me parece, e aí é uma ideia que trago para vocês, que não é mais possível, a partir do marco da Constituição de 88, estabelecer uma base conceitual, uma base de dinâmica de estruturação da atividade administrativa e um conceito de direito administrativo que não se funde nessas promessas constitucionais. Eu estou a defender aqui para os colegas que direito administrativo que não sirva para satisfação e promoção dos direitos individuais, dos direitos civis,
direitos coletivos e direitos sociais é um direito administrativo que não se presta a cumprir a Constituição. E o compromisso do direito administrativo está para o cumprimento da Constituição, assim como o compromisso de qualquer instituição política, qualquer estrutura pública de poder. As instituições, professora Tânia, só se legitimam na medida em que enveredam todos os seus esforços para o cumprimento da Constituição. Gostemos ou não, é a Carta Constitucional que nós temos. Queiramos ou não, é a Carta Constitucional que está posta. E nós podemos, sim, não gostar da Constituição. Nós podemos, sim, questionar a Constituição. Nós só não podemos descumprir a Constituição. O descumprimento da Constituição lesa a legitimidade institucional e lesa a cidadania. Não podemos pensar de outra maneira, salvo um equívoco meu de análise. E aí entra um direito administrativo diferenciado, não é, professor Rodrigo? Um direito administrativo que acaba por recondicionar ou reconformar os seus núcleos estruturantes. Um direito administrativo que era fundado em uma legalidade, aquela legalidade que era para nós uma promessa contra o autoritarismo, né? Defendíamos aquele apego à legalidade, por quê? Porque nós queríamos estar sujeitos às leis dos parlamentos. Queríamos muito mais nos sujeitarmos às leis dos parlamentos do que à cabeça de um gestor que muitas vezes tem uma disposição autoritária, uma sanha autoritária para a condução do espaço público e do debate político. O problema é que essa legalidade ela entra em xeque. Entra em xeque basicamente por dois parâmetros. Primeiro, essa legalidade que se forma nos parlamentos, professor Alexandre, convenhamos, não é uma legalidade emancipatória e libertária. É uma legalidade viciada. Os nossos legisladores são de carne e osso. Eles não vêm de Marte, eles não vêm de Júpiter, eles vêm do nosso seio. E eles defendem e professam fés privadas. Muitas vezes, no mais das vezes, egoísticas, inclusive. E no mais das vezes, inconfessáveis, para nós sermos mais honestos na fala. Então, essa legalidade entra em crise. E entra em crise a partir de um modelo de constituição por princípios. E aí nós deslocamos o eixo da atividade administrativa, da legalidade, para uma ideia de juridicidade. Isso não traz só coisas boas, isso traz também muitos problemas. Porque na medida em que nós saímos de um sistema fechado na legalidade, que poderia ser duro contra a justiça substancial, mas trazia segurança, nós abrimos para um sistema vinculado à ideia de juridicidade, que sim, flerta muito sofisticadamente com a ideia de justiça substancial, mas traz também muita insegurança, porque nós criamos um direito administrativo por princípios. E o direito administrativo por princípios pode ser tudo, inclusive o que está na Constituição. Agora nós começamos a criar consciência de que aquilo que nós defendíamos há 20 anos atrás, professor Alexandre Botelho, que parecia ser emancipatório, que parecia ser libertário, que parecia ser progressista, pode não ser só emancipatório, só libertário e só progressista, porque nós, defendendo um sistema jurídico por princípios, acabamos por criar um legislador permanente, que é o Poder Judiciário. Até porque nenhuma sociedade complexa, dinâmica, extremamente desigual como a nossa, as demandas acabam escoando para onde? Para o Poder Judiciário, que agora decide por princípios. E se ele agora decide por princípios, a decisão não está posta antes pelo sistema jurídico. A decisão passa a ser posta a partir do momento que o juiz profere a decisão. Então nós temos um sistema jurídico que permite que nós tenhamos decisões ditas normativamente conformadas depois das circunstâncias criadas. Notem que nós estamos caminhando, talvez, e aqui eu estou sendo muito cuidadoso na fala, a passos relativamente largos para um sistema jurídico de exceção, que acaba vinculando decisionismos momento a momento, posição a posição. Nós aplaudimos isso no passado. Estamos agora aqui, de público, a fazer uma certa autocrítica, porque na medida em que eu abro o sistema jurídico para flertar com determinadas obrigações constitucionais, por exemplo, professora Tânia, com o nosso compromisso de uma sociedade mais igual, uma sociedade que não só formule, mas execute
e entregue em concreto políticas públicas, sobretudo no âmbito social, nós acabamos dando condição de o Poder Judiciário não só determinar a aplicação de políticas públicas, nós acabamos dando ao Poder Judiciário a capacidade de formular políticas públicas. E eu aqui estou a falar do Poder Judiciário, mas eu quero que os colegas tomem em um sentido mais amplo, o sistema de justiça como um todo. Aqui eu envolvo não só o Judiciário, mas o próprio Ministério Público e mais alguns outros sistemas e subsistemas que povoam essa ideia de modelo jurídico pós-Constituição de 88. Isso é um dos nossos problemas, um dos nossos, diria para vocês, sérios problemas. Essa ideia de um direito administrativo constitucionalizado, obviamente, não é nova no nosso país, nós temos discutido muito isso. Esse direito administrativo constitucionalizado ele tem que render muito mais homenagem à ordem constitucional, e aí ele tem que quebrar com alguns paradigmas de um modelo tradicional. Nós aprendemos na faculdade a viver e a ver um direito administrativo verticalizado, um direito administrativo assimétrico, um direito administrativo muito mais fundado numa autoridade da atividade administrativa. E nós agora somos obrigados a reconformar esse direito administrativo. Nós precisamos de um direito administrativo mais dialógico, um direito administrativo mais horizontal, um direito administrativo mais simétrico, um direito administrativo que desloque do epicentro normativo da relação jurídico-administrativa do Estado para as pessoas. É a pessoa que passa a ser a dimensão central da atividade jurídico-administrativa. Isso traz também problemas, convenhamos. Isso traz problemas porque a nossa sociedade, pobre que é de perspectivas, quando ela admite que é possível dar um passo, ela já está esperando o outro passo. A nossa cidadania tem pressa, a nossa cidadania é insaciável, até porque a nossa cidadania é muito pobre, a nossa cidadania passa fome, fome no sentido, inclusive, literal, e ela precisa, necessariamente, dessas promessas que a Constituição trouxe. Esse direito administrativo reformulado acaba contribuindo, pasmem, para um aumento da insegurança, porque é um direito administrativo que, se fundado em princípios, acaba sendo muito mais dinâmico e, portanto, muito mais instável. Aquele direito administrativo fundado na ideia de dignidade humana, aquele direito administrativo fundado na ideia do Estado democrático de direito, aquele direito administrativo fundado na ideia do princípio republicano, hoje se tem falado muito e positivamente, não é, professor Rodrigo? Um direito administrativo fundado na ideia de sustentabilidade. Nós precisamos pensar nas gerações futuras e pensar que tipo de administração pública nós estamos a povoar e a legar para as nossas futuras gerações. Um espaço amplo de discussão a partir desse debate. O problema é que esse debate acaba sendo inserido em um contexto bastante peculiar, um contexto extremamente empobrecido de cultura jurídico-administrativa e de cultura jurídico-política, sobretudo para o cumprimento da Constituição. E aí acabamos, por vezes, a partir de uma prática que nós temos, eu diria uma prática já incorporada, que é de olhar para fora. Nós somos muito, esse nosso espírito de vira-lata é impressionante, né? Tudo que está no exterior é melhor do que o nosso. E o nosso não funciona simplesmente por ser nosso. Então nós olhamos para fora, olhamos as teorias e dissemos, muito bonito, isso vai funcionar muito bem no Brasil. E a gente olha para a velha Europa, por exemplo, nesse caso especialmente a Alemanha, e encontra uma teoria dos princípios lá, que aparentemente é a solução de todos os problemas. E aí, no final da década de 90, nós trazemos para cá essa teoria dos princípios. Então, no final da década de 90, meados da década de 90, né? Ali 95, 90 mais ou menos, nós começamos a estudar a teoria dos princípios. Aqueles modismos, né, professor Alexandre Botelho, que acontece muito na academia. Os colegas que são da academia sabem, né? Pela década de 70, vou pegar o exemplo aqui da Universidade Federal, só se estudava Hans Kelsen. Para bater ou para defender. Depois ele foi abandonado. Aí veio a década de 80, era Niklas Luhmann,
para bater ou para defender. Veio a década de 90, só existiam Dworkin, Alex, Habermas. É impressionante, né? Agora, o que nós estamos fazendo na academia, voltando a estudar Kelsen. Kelsen virou libertário. Kelsen virou emancipatório. Defender a legalidade virou progressista, professor Rodrigo Valgas. Porque a legalidade nos protege contra a sanha da autoridade. A legalidade, nós estamos reaprendendo e relembrando, é o espaço de segurança. E nós, que não temos uma cultura constitucional muito bem estabelecida, acabamos por flertar com essas situações. Eu falo para vocês a partir da teoria dos princípios, que é muito difundida, aqui no Brasil, sobretudo, na América Latina como um todo, mas aqui no Brasil especialmente, do professor Robert Alex. Eu chego a pensar, posso estar enganado, mas chego a pensar que o professor Robert Alex é muito mais famoso aqui no Brasil do que na Alemanha. Até porque a teoria dos princípios do professor Robert Alex, no Tribunal Constitucional alemão, não ganha muita assentada. Ela não tem uma dezena de casos em que é aplicada exatamente aquela teoria. Agora, se nós colocarmos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se nós colocarmos no STJ, e se nós ousarmos colocar no Supremo Tribunal Federal a palavra Robert Alex, ponderação ou proporcionalidade e razoabilidade, nós vamos ter que refinar a nossa pesquisa com muito mais elementos de busca, porque nós vamos encontrar simplesmente tudo. Razoabilidade e proporcionalidade, professor Rodrigo Valgas, virou, eu costumo brincar com os nossos alunos, virou aquela espécie de chave micha que abre qualquer porta. Vocês sabem o que é uma chave micha, né? A gente não quer confessar que sabe, mas a gente sabe, né? Os larápios usam a chave micha, né? Abre qualquer carro, abre qualquer porta. Razoabilidade e proporcionalidade viraram aqueles jargões que servem para qualquer coisa. Eu digo sim a partir da razoabilidade e digo não a partir da razoabilidade. E não disse porque disse sim e nem disse porque disse não, nos dois casos. E eu estou a confessar que as minhas duas decisões foram decisões autoritárias, porque eu não as justifiquei. Eu só usei aqueles jargões. Essa é a crise, me parece, dos princípios por que passa o nosso sistema de justiça. Nós temos uma decisão na cabeça, nós temos uma ideia do que é justo, e nós depois vamos buscar fundamentos para justificar, hipoteticamente justificar essa nossa ideia do justo, essa nossa ideia do correto. Mas convenhamos, professora Tânia, todo mundo tem uma ideia do que é justo na cabeça. Sem nenhum demérito, por óbvio, sem nenhum demérito, ao colega que que é auxiliar de serviços gerais, sem nenhum demérito, ao colega que é taxista, sem nenhum demérito ao colega que é da construção civil, que trabalha lá no chão da construção civil. Todos esses têm uma ideia de justiça. E se nós pegarmos 50 casos sérios, professor Alexandre, e colocarmos na análise desses três e de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, é possível que em 45, 46 dos casos, eles tenham a mesma decisão. E aí nos vem a dúvida. Vale a pena pagar tão caro por um sistema de justiça desse para ele dizer o que acha justo? Essa é a pergunta. É interessante nós mantermos um sistema de justiça que está aí para dizer o que é justo? Porque nós aprendemos nas faculdades que o sistema de justiça deve dizer o que é justo. Eu penso que o sistema de justiça deve dizer o que é legal. E brigarmos para que o que seja legal, o mais das vezes se aproxime da ideia de justiça. O que nós precisamos é colocar a justiça dentro da legalidade. Esse é o nosso grande debate hoje, porque aí nós asseguramos uma condição de justiça. Não existe pretensão de justiça que não pretenda a igualdade. E não existe condições de nós fazermos um sistema de justiça que pretenda a igualdade decidido por princípios a cada caso de maneira diferente. Isso não traz igualdade. E se não traz igualdade, não é um sistema justo. Nós temos que pensar um sistema de justiça que vá para além desses decisionismos. Eu acho que esse, talvez, para trazer uma reflexão para vocês nessa noite, é um dos grandes problemas e está a denunciar uma das mais graves crises pelas quais nós temos passado. Nós estamos a admitir que é melhor
nos submetermos à justiça que vem da cabeça daquele que atua no sistema de justiça do que nos submetermos à legalidade que é para todos. A partir do momento que nós começamos a admitir isso como uma prática normal, quando nós começamos a admitir que isso é a normalidade do sistema, isso é o ordinário do sistema, nós estamos, na verdade, a admitir que nós gostamos de autoridade. E isso é muito grave para um país que não tem 30 anos, que saiu de um regime ditatorial. Nós temos um gosto pela autoridade. Nós temos um gosto pelo respeito à autoridade. E nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de admitir isso. Isso é muito perigoso para um sistema de justiça que se pretende progressista, muitas vezes, satisfazendo direitos fundamentais individuais, sociais e coletivos, mas que confessa uma certa crise de legitimidade, porquanto fundado em uma ideia de autoridade. O Supremo Tribunal Federal, às vezes, decide com base na Constituição. Às vezes. Ele até chega a usar a Constituição algumas vezes. Isso é grave, nós admitirmos isso. Que o sistema de justiça brasileiro, na sua cúpula, na sua cabeça, usa, inclusive, a Constituição para decidir. Ora, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Nada para além da Constituição deveria passar sobre o crivo do Supremo Tribunal Federal, sob qualquer argumento. Sob qualquer argumento. Eu, professor Botelho, posso achar um absurdo, que um país como o nosso não admita prisão das pessoas com sentença colegiada de tribunal. Eu posso achar um absurdo isso. Mas eu não posso tergiversar que esse absurdo, em tese, é a vontade constitucional. Eu posso até achar que isso está errado. Agora, eu jamais posso tergiversar com a ordem constitucional. Se penso que isso não está certo, que lute para mudar a ordem constitucional. Agora, se eu não posso fazer isso, imagine alguém que é pago para diuturnamente defender a Constituição. É como se nós pensássemos, para fazer uma alegoria muito simples e muito direta, que eu tenho um time de futebol, eu tenho a zaga montada, eu estou no centro do campo, eu passo a bola para a minha zaga, ele vira e bate contra o meu goleiro. O goleiro é a Constituição e a zaga é o Supremo Tribunal Federal. Na nossa alegoria, e esse é o problema. A Constituição Federal está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Nós que brigamos para limitar o poder constituinte reformador, professor Alexandre Botelho, temos que admitir agora que existe um poder constituinte ilimitado e permanente, que é o legislador constitucional do Supremo Tribunal Federal. Isso é gravíssimo em uma ordem constitucional infante como a nossa, em uma cultura de democracia ainda a dar pequenos passos e que sim é seduzida por um canto da sereia que cai muito bem aos ouvidos, que é a concretização de direitos, que é a expansão de direitos e que é a defesa de um moralismo político de ocasião. Esse é o nosso grande problema. Abrirmos um pouco os nossos olhos, tirarmos um véu de moralismo que nós estamos quase cegos por esse véu e admitirmos que logo ali na frente não serão mais os políticos, não serão mais as pessoas de Brasília, serão os nossos vizinhos, serão os nossos amigos, seremos nós a arcar com o ônus disso que nós estamos hoje a aplaudir. Toda a sociedade que começa a flertar com sistemas moralistas de defesa acaba redundando ou acaba descendo a uma condição de autoritarismo maior ou menor. Isso a história vai nos mostrar momento a momento. Se vocês pegarem a década de 60 aqui no Brasil, vocês vão ter isso. Se vocês pegarem a década de 30 aqui no Brasil, vocês vão ter isso. Se vocês pegarem a Alemanha de 25 para 30, vocês terão isso. Se vocês pegarem a Itália de 30 para 35, 40, vocês terão isso. Nós temos que aprender com os nossos erros históricos. Não me parece mais admissível que nós possamos querer errar de novo para ver se não vai dar certo. Nós já fizemos isso e já não deu certo. Portanto, a minha fala nessa noite, professor, e como nós combinamos que era uma fala de por volta de uns 25 a 30 minutos, eu acho que eu estou chegando a isso,
era de primeiro trazer algumas reflexões para você sobre ponto 1. Sim, o Poder Judiciário, vindo dessa ordem constitucional aberta, plural, dinâmica e principiológica, ganha muita força naturalmente. É natural que o Poder Judiciário se avolume em um Estado constitucional de princípios como nós temos. Mas o Poder Judiciário não é ilimitado. O Poder Judiciário pode até flertar com uma dimensão de judicialização da política que é maior ou menor, e isso é contingencial. Agora, a partir do momento que nós admitimos politização do Poder Judiciário e a atuação do Poder Judiciário por fora do sistema de legalidade, nós estamos caminhando a passos largos para uma coisa que não é constitucional, para algo que não é de vontade democrática e republicana. Notem, eu estou a fixar a fala no judiciário, mas dessa análise crítica não saem os nossos sistemas de persecução penal como um todo, e os nossos sistemas de controle interno e externo também. Essa caça às bruxas que nós estamos a aplaudir nos últimos anos, está agora a começar a nos engolir pela perna. Não sei se nós vamos deixar que ela nos engula a perna inteira, ou se nós vamos reformar e refundar a nossa estrutura republicana. Ali na curva da história nós precisaremos da política, nós precisaremos dos políticos e nós precisaremos de um sistema de justiça que respeite as leis e a Constituição. No mais das vezes nós temos isso. O problema é que nas poucas vezes que nós não temos, é gravíssimo o não ter esse respeito à ordem constitucional e à ordem legal estabelecida. Falar de crise de princípios, falar de ponderacionismo e falar, sobretudo, de decisionismo, salvo engano meu, no debate a partir do direito administrativo, envolve refletirmos sobre esses temas. Me parece que esses são alguns temas que poderiam povoar um debate para abrir a conversa, né? Eu estou aqui a trazer reflexões, professor Rodrigo, para nós abrirmos o debate, até porque eu quero mais ouvi-los também do que ficar só a falar. Eu, para concluir essa breve fala, acho que estou chegando nos 30 minutos, eu trouxe um pensamento de um filósofo dinamarquês, bastante conhecido, viveu nos Estados Unidos, salvo engano, no século XIX, Jacob Riis. Ele diz o seguinte: quando nada mais parece dar certo, eu vou ver o cortador de pedras martelando sua rocha 100 vezes, sem que uma única e mínima rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Eu acho que a nossa função, professor Alexandre, é continuar martelando, martelando, martelando. Uma hora a pedra se abre. Muito obrigado. Na sequência, nós vamos passar a palavra, então, para o professor Rodrigo Valgas dos Santos, para que proceda com a sua fala. Bom, meu cordial boa noite a todos vocês. Dizer que é uma alegria muito grande, é um privilégio poder estar aqui na Unisul. É a primeira vez, inclusive, que estou cá, ainda não tinha estado aqui, belíssimo campus. Fico feliz em ver esse auditório cheio, né? Pessoas interessadas em debater temas candentes do direito. Minhas primeiras palavras, certamente, vão de agradecimento ao professor Alexandre Botelho. Estamos lá no doutorado da UFSC, né? Cumprindo nossa missão lá, né, professor? E muito grato pelo honroso convite que me fez. Também meus cumprimentos ao professor José Sérgio pela brilhante conferência, com endosso, assino embaixo tudo o que disse o meu querido professor José Sérgio, que sempre, de modo muito delicado, muito afável, sempre me lembra que fui professor dele, mas veja, o professor José Sérgio hoje já está a léguas de distância, de modo que é um privilégio estar consigo, professor José Sérgio. Cumprimento também a professora Tânia, presidente da mesa, dizer que é um prazer conhecê-la, professora, e estar aqui nessa noite.
E cumprimento todo este auditório na pessoa de minha diletíssima Deise Córdova. Deise, que foi minha amiga, é minha amiga e foi minha colega de sala de aula na graduação da UFSC, né? Me deu muitas caronas até em casa, inclusive, né, Deise? Então, dizer que é uma alegria, querida, estar contigo aqui, né? Uma alegria muito grande. E a vida é rápida, né? A vida é muito rápida. Pois bem, gente, o tema que eu vou falar esta noite com vocês é um tema que normalmente é um pouco árido, que é controle externo. Eu dei um enfoque um pouco diferente desse tema. Aliás, penso eu que vou trazer um enfoque desse tema, talvez novidadeiro, talvez que ainda não tenha sido abordado. Mas é um tema que sempre tem uma certa aridez. Aliás, o direito administrativo não é fácil. Porque, assim, direito penal é ótimo para você debater. Todo mundo namora com penal e casa com civil, como se diz, né? Porque, naturalmente, o direito penal é apaixonante, e é mesmo, né? Já o direito administrativo, que é o direito do nosso dia a dia, você acende a luz de manhã, acorda, você já está usando um serviço público de energia. Você pega o transporte, concessão de serviço público, né? A qualidade de nossas cidades, o Estatuto da Cidade, tudo isso está ligado ao direito administrativo. Mas, às vezes, parece um pouco árido, não parece assim tão interessante. E devo admitir que, em geral mesmo, pode parecer um pouco árido, mas quando você começa a estudar o direito administrativo, começa a se apaixonar por ele. De modo que não é fácil, eu admito, a gente falar de temas ligados ao direito administrativo, e a gente vai tentar, na noite de hoje, poder trazer alguns pontos que talvez despertem interesse de vocês. Pois bem, o controle da administração pública, né, que é esta fiscalização, que é este acompanhamento por vários órgãos de controle ou pela própria administração pública da atividade administrativa de um modo geral, normalmente, no Brasil, ele é dividido aí no controle interno, que é aquele feito pela própria administração, ou pelo controle chamado externo, que é feito pelos órgãos constitucionais. Eu destaco dois, notadamente, o Tribunal de Contas e destaco também o Ministério Público, embora o Judiciário também efetua aí, e como efetua, controle externo da administração pública. E o que acontece? O controle no Brasil sempre foi muito, digamos, orientado pela legalidade. Ou seja, e, aliás, continua sendo um controle muito centrado na legalidade. Isso é importante, sim. Todos nós queremos que a administração cumpra a lei. Mas, a despeito disto, nós deixamos de lado coisas muito importantes no sistema de controle. A boa gestão pública, a eficiência, o atingimento de resultados, uma interação maior com o agente público que é controlado. Isso tudo nós carecemos. Nós simplesmente pegamos um tema por exemplo, o tema dispensa de licitação, um tema maldito, dispensa de licitação. Eu sempre digo aos prefeitos municipais, não assinem, por favor, deleguem isso para os secretários, façam que nem os governadores de Estado, que não assinam nada, por isso que eles não respondem ações de improbidade. Quem assina são os secretários de Estado. Eu digo assim, façam leis municipais que deleguem a competência para assinar a licitação. Não assina, meu amigo, não assina, não assina. É o famoso direito administrativo do medo, né, professor, que nós estamos a viver hoje. Por quê? É impossível um político passar por um mandato hoje, por mais honesto que seja, e há os desonestos, claro que há, mas não é a regra, da minha experiência nesses anos todos, posso dizer a vocês que não é a regra, mas é claro que a exceção acaba tendo uma visibilidade, uma vitrine muito maior. É impossível, qualquer gestor pode pegar, que não saia com 5 ações de improbidade do seu mandato. Impossível. Se saiu, é porque cochilaram. O Ministério Público deu uma cochilada, a oposição cochilou. E quando a gente começa a ver isso, tem algo errado. Ou todo mundo é corrupto e todo mundo passa a mão, ou algo está estranho. E normalmente, quando há dispensas de licitação, dia desses mesmo estava fazendo sustentação oral no tribunal, no caso desse. Havia parecer jurídico pela compra de um determinado veículo pela administração pública, pelo gestor. Disse, olha, tem que ser esse veículo, por essas características, é para servir a defesa civil, é o menor preço de mercado, e era mesmo. O prefeito olha aquilo, mas está certo? Eu posso assinar essa dispensa aqui de licitação? Sim, o senhor pode assinar. Daqui a caneta. Até porque, gente, o prefeito não lê nada, nenhum de nós lê nada. Se você está com uma pilha desse tamanho de processo de licitação para assinar no dia, vocês acham que um prefeito, que às vezes não é nem formado em direito, que ele vai ler aquilo, ele vai entender, pois nem nós, juristas, advogados, entendemos corretamente aquilo, vocês acham que ele vai ler?
faça-me o favor, isso é a história da carochinha, não vai e não pode ler, porque ele não tem condições nem formação para isso. Então, ele confia, ele pergunta, posso assinar, doutor? Pode, assina. Coitado, foi. A partir do momento que ele assinou, ele passa de ter adjudicado o objeto da licitação. E, na hora que ele sofre uma ação de improbidade, ele pode ser duramente penalizado por isso. Essas distorções do sistema estão a nos causar uma certa perplexidade hoje. Notadamente com esta onda de apuração, de corrupção que estamos sofrendo hoje, que existe, realmente é vergonhoso tudo isso que nós estamos vendo aí. A Lava Jato, de um modo geral, tem sim os seus méritos, vamos admitir, eu espero que algo de bom saia de tudo isto, mas, ao mesmo tempo que eu sou um defensor intransigente da probidade na administração pública, como o eminente professor José Sérgio também é, como o professor Botelho também é, professora Deise, todos aqui, professora Tânia, ao mesmo tempo que nós temos que buscar o combate à corrupção e um controle da administração responsável, nós não podemos também imaginar que tudo que é feito em nome disso é plausível. Por exemplo, delação premiada. Se quer discutir agora um pouco os limites disso, porque, convenhamos, virou a casa da mãe Joana essa história de delação premiada, né? Mas aí, se quer dizer que o sujeito não pode estar preso para fazer a delação, querem atrapalhar a Lava Jato. Isso aí é contra a Lava Jato. Tudo agora é contra a Lava Jato. Claro que a Lava Jato é importante, eu sou a favor da Lava Jato, mas uma Lava Jato que tenha por foco, que tenha por rumo a Constituição da República. E, por vezes, ela descamba disso. É até que bem intencionada. Hitler estava muito bem intencionado. Mas descamba. Por vezes descamba. Então, nós temos que ter este cuidado. Perseguir político corrupto, sem dúvida, mas dentro do nosso norte, dentro da nossa bússola, que é a Constituição da República, como meu professor José Sérgio destacou muito bem. E é uma coisa curiosa que os princípios, gente, que o professor José Sérgio há pouco mencionou, os princípios constitucionais, viraram uma panaceia. A panaceia é um remédio para todos os males, né? Virou uma panaceia geral. Ou seja, um magistrado, ao analisar determinada situação envolvendo improbidade, ele pode achar que aquilo não é moral. Por exemplo, teve um prefeito, dia desses, que publicou num site da prefeitura um programa para cadeirantes entrarem no mar. Era uma cadeira dessas flutuantes, assim, e o cadeirante deita ali e entra no mar, alegria, o sujeito sorrindo. E é uma coisa linda isso mesmo. Muito grato, professor, agradeço. Obrigado, está ótimo. Imagine. O cadeirante entrando todo sorridente. E isso foi colocado no site da prefeitura. Minha gente, ímprobo. Aliás, até hoje, coitado, não pode botar nada lá na internet, porque se diz que ele estava fazendo promoção pessoal indevida, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, porque apareceu lá, de costas, ele estava de costas e apareceu o nome dele escrito no site da prefeitura. Mas não dá. Isso aí não tem condições. Isso não é sério. É impossível administrar dessa maneira. Então, nós temos que começar a recobrar um pouco a racionalidade de tudo isso. E, claro, é muito fácil para o Poder Judiciário, com todo o respeito aos excelentes magistrados, o excelente Poder Judiciário que, de modo geral, nós temos no Brasil, especialmente nesse Estado, mas é muito fácil você analisando, peraí, isso aqui eu acho que não é lá muito lícito. Ora, eu também, se for fazer um juízo legal, não digo nem moral, sobre auxílio moradia, talvez eu diga aqui alguns impropérios, do modo que está sendo feito hoje no Brasil isso. Mas pode. O ministro Fux, com todo o respeito, é claro, o eminente ministro Fux, por decisão dele, monocrática, tem pago já há alguns anos auxílio moradia, que parece que dá algo em torno de 1 bi de bola, né? 1 bilhão por ano. Isso completamente avesso à lei. A lei não permite pagamento disso. Então, nós temos hoje um problema muito sério com isso, onde não há igualdade de tratamento a todos, né? Há poderes que estão mais controlados do que outros. O executivo de todos eles é o que mais tem sofrido, e drasticamente sofrido, com esse controle desproporcional. Bem, outra coisa interessante. Essa coisa de controlar tostão não dá. Existia um ministro lá do TCU chamado Victor Amaral, que dizia, olha, nós temos que deixar o controle do tostão e passar para o controle do milhão. Não adianta eu estar pegando o tostãozinho de uma licitaçãozinha, que, aliás, fracassou, professor José Sérgio. O sistema de licitação do Brasil, eu estou com essa taça na mão, não estou largando, peraí. Licitação é um fracasso nesse país. Veja, quando fizeram a 8666, era para ser uma lei com braços de estivador, como dizia Chico Buarque, né? Aliás, tudo que diz respeito às músicas da ditadura está voltando, né? Chico Buarque dizia, né? A lei logo vai te abraçar, infrator, com seus braços de estivador.
Realmente, prefeitinho, cuidado, espere que você vai ser abraçado com os braços de estivador. Então, assim, é uma coisa meio... Perdoem a falta de ar, dizia a Elis Regina, a propósito, os dias eram assim. Parece que nós estamos vivendo hoje tempos muito estranhos, em que há um quê de totalitário na nossa sociedade, dentro de uma democracia. Isso que é impressionante, isso é novo, né? Nós conseguimos ter uma sociedade totalitária, mas dentro de uma democracia, onde aparentemente as instituições estão funcionando. Não. Essa frase me dá uma certa raiva. As instituições não estão funcionando. Não estão funcionando. O que está funcionando é um certo controle feito pelo Judiciário, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, mas que não é exatamente funcional, ele já está disfuncional. Fora isso, o Legislativo não está funcionando, o Executivo não está funcionando, até porque se funciona já tem que parar de funcionar. Então, nós estamos, assim, com problemas institucionais muito graves no país. E nós precisamos refletir muito, mas muito mesmo, sobre isso. E o Vitor Amaral Freire dizia, tem que controlar o milhão, não é o tostão. E o nosso sistema de licitação, gente, volto ao que eu dizia, quando foi feita a lei de licitações, era para ser uma lei para acabar com a corrupção. A lei é de 93, a lei 8666, que vocês devem estudar aí no direito administrativo, né? Nossa famosa lei bestial, né? 6666. E esta lei, ela enxergou o gestor como um ser perigoso, como um meliante. Ou seja, vamos amarrar, não vamos confiar no gestor, porque se ele pode, ele passa a mão. Então, se fez uma lei altamente burocrática, altamente detalhada, para evitar que existisse corrupção no Brasil. Essa era a intenção da 8666. Eu pergunto para vocês, me respondam com toda honestidade. Será que ela conseguiu fazer isso? Acho que não, né? Nós temos aí corrupção como nunca vimos antes na história desse país, para usar uma frase do presidente e ex-presidente Lula. Enfim, uma situação muito séria, realmente muito séria isso. Portanto, o que isso nos leva a refletir? É que nós temos dois modos de enxergar o controle da administração pública. Ou nós confiamos um pouco mais no gestor, ou nós temos a intenção de engessá-lo, de amarrá-lo. E esse modelo de engessamento e de amarramento já provou que não funciona, porque se funcionasse, não seria absolutamente necessário mais reformulação alguma em termos de lei de licitações. Não haveria corrupção, porque ela foi feita para realmente amarrar o gestor. E ela não funcionou. Eu sou partidário de nós repensarmos uma lei de licitação mais simples, mais leve, mais flexível, que confie mais no gestor, porque a grande corrupção, gente, não está. A grande corrupção ela acaba ocorrendo com o apoio da própria lei. Na verdade, a norma acaba sendo tão detalhada, coloca no edital uma cláusula sobre isso. Isso pode acontecer em qualquer sistema de fiscalização. Portanto, às vezes, a própria legalidade acaba encobrindo as falcatruas, como nós temos observado aí em tantas denúncias que a Lava Jato, felizmente, tem trazido à tona, né? Então, nós temos que pensar não só num controle de legalidade, não só de tostão, mas de milhão, e observando a legitimidade e a economicidade. Eu vou falar breves palavrinhas sobre a questão da economicidade, também sobre a eficiência e sobre a eficácia, né? Existe um modelo de auditoria que lá na Europa se faz muito, chamado auditoria operacional, né? Ou seja, há uma interação maior do órgão de fiscalização com a administração pública. E disso eu já vou falar, porque isso sim, nessa ideia está o controle responsável, que é o tema da nossa palestra, controle responsável, né? Há uma interação maior do controlador com o gestor público, e nós carecemos disso no Brasil. Porque hoje o sistema de controle é muito simples. Tem uma auditoria, o sujeito olha, está ilegal, está ilegal, está ilegal, ok, tchau, multa e ação de improbidade e outras coisas. É assim que funciona. Nós precisamos ter hoje um sistema de controle da administração pública em que o Tribunal de Contas, que já tem feito auditorias operacionais, verdade seja dito, o nosso tribunal aqui é pioneiro, inclusive, em alguns aspectos deste, de chegar junto do gestor e dizer, gestor, vamos juntos, vamos ver como melhor organizar isto, vamos acompanhar o que você vai implementar aqui na administração, vamos ser teus companheiros, né? E nós precisamos de uma interação maior do controle externo nisso, né? Não adianta você simplesmente dizer, olha, aqui não poderia ter feito, não foi publicado. Não publicou, não obedeceu o prazo mínimo, multa, valor do contrato, essas coisas todas como nós temos visto. Isto não é racional, né? Economicidade, gente, só para falar, que é algo que tem que ser observado nessas auditorias. O que é economicidade? É gastar menos. Nós temos que gastar menos dinheiro. Nós estamos gastando muito dinheiro em muita coisa desnecessária. Tem muito prédio suntuoso aí, professor.
desnecessariamente suntuoso, prédios exagerados. A gente vai a Brasília, só para dar um exemplo, é um escândalo, né? São prédios que nem países da Europa, nem nos Estados Unidos você vai encontrar coisas como aquela. É um negócio, o prédio do TSE, o prédio do anexo do Supremo, é tudo lindo, é maravilhoso e é caro, né? É uma questão que a economicidade hoje ela precisa ser melhor refletida. Então, dentro da economicidade, está a alocação ótima de recursos, né? Adequada relação custo-benefício. Eu sempre lembro um caso muito curioso de um prefeito lá do Paraná que fez um discoporto. O discoporto era um lugar onde os discos voadores deveriam pousar no município, vejam bem, né? Se existe esse negócio de ET, eu não sei. De fato, o universo é muito grande e é provável que exista em algum lugar alguma coisa, mas o fato é que eu nunca vi particularmente. Mas, a despeito de eu acreditar, de eu não acreditar, o fato é que há todo um turismo, há pessoas que acreditam mesmo nisso, e eu não estou aqui a ironizar, acho que as pessoas têm direito a acreditar no que quiserem, né? E podem até estar convictas disso. O fato é que ele fez esse discoporto. Ora, num primeiro olhar, parece algo absurdo mesmo. Ele botou lá um pouquinho de asfalto, lá num círculo, no meio do pasto, né, e disse que aquilo. Houve auditoria e foi punido e tal. Claro, tudo bem, esse prefeito não é um bom exemplo, porque também andou distribuindo, a população da cidade estava diminuindo muito, ele começou a distribuir amendoim para toda a população, comprou sacos e sacos de amendoim, que seria um tal de um Viagra natural, né? Então, vejam só que era um prefeito que não batia muito bem. Mas o que eu quero dizer é que esse discoporto, há um turismo, digamos, ufólogo, sei lá como é que chama isso aí, tem lá o ET de Varginha, tem documentários em inglês na BBC de Londres sobre o ET de Varginha, pasmem, né? E tem pessoas que procuram isso, respeitável. E ele quis incrementar o turismo, digamos, ufologista, ufólogo, sei lá o que, lá no município dele. Mas, entretanto, ele acabou sendo punido por isso. Não que não possa sê-lo. Evidente, se ele gastasse uma fortuna nisso, eu diria que ele teria que ser punido. Mas, dependendo dos propósitos que ele fez aquilo, nós temos que olhar com racionalidade também, né? Um outro ponto que seria importante nós falarmos é a questão da eficiência. O que é eficiência, né? Já vimos há pouco que a economicidade é gastar menos. A eficiência é gastar-se bem. Ser eficiente é gastar bem recursos públicos, né? Então, evitar perda, coibir uma execução lenta de obras. Isso aí é um problema sério no Brasil, obras que ficam paradas, pontes que ligam nada a lugar nenhum, né? Isso é uma questão muito séria que nós precisamos refletir sobre isso, né? A produtividade na administração pública, esse é um tema que nós temos, né, professor José Sérgio, que recuperar, porque esses conceitos da iniciativa privada nós temos que trazer, em boa parte, para a administração pública. Não são universos assim tão distintos, né? Além da eficiência, a eficácia. O que é eficácia? É gastar sabiamente, né? Não basta só ser econômico, não basta só ter eficiência, nós temos que ter eficácia, nós temos que atingir os resultados, nós temos que gastar sabiamente, né? Eu trouxe também, já que falo eu de um controle externo por auditoria, e eu peço a gentileza ao nosso colega que está lá, está ali, Zeitgeist, esse nome ficou bonito, hein, professor Botelho? Realmente está chique. Mas se puder dar um zoom ali, esse modelo é o modelo básico da auditoria operacional, que é um modelo que eu acho que deve ser incrementado no nosso país e melhor realizado. O Tribunal de Contas aqui tem já iniciado isso, mas ainda não é, digamos, o foco central do tribunal. Mas ele começa primeiro com uma seleção, o que nós vamos fiscalizar. Por exemplo, sistema de abastecimento da água ou saúde em Florianópolis, os hospitais, né? Como é que está sendo a prestação do serviço de saúde? Vamos selecionar isso. Depois a gente planeja, está ali, planejamento. Depois vai-se no local, nos hospitais, se vê relógio ponto, se vê se tem dedo de silicone. Você sabe que existe o famoso dedo de silicone, né? O médico vai, faz vários dedinhos dele em molde de silicone, e o colega vai lá e bota aquele dedo na hora de passar o sensor, o leitor de digital, né? Isso é lamentável, existe. Até porque a corrupção, gente, aqui, né, professor José Sérgio, ela não é só um problema. Olha só, gente, parlamento não vem de Marte, como me inspirando no que disse mesmo o professor José Sérgio. O parlamento que nós temos é um reflexo perfeito da sociedade brasileira. Mas como? Eu não sou parecido com aqueles políticos? Sim, é sim. E eu vou dar vários exemplos de como se é parecido com aqueles políticos. É o sujeito que bebe um vinhozinho antes de dirigir. Não dá.
Mas é só uma tacinha. Não dá. Ah, é o sujeito que cola na prova. Pô, aqui ninguém colou na prova, né? Aqui eu posso falar isso porque aqui ninguém cola, né, professor? Então, isso não é leal. Não é leal. Isso vai levando a irregularidades que vão num nível crescente. Ah, mas isso está muito leve, não dá para comparar com corrupção, professor. Dá uma coisa mais drástica que todo mundo faz. Habite-se. Eu acho que nem 3% das casas de Florianópolis tem habite-se. Vocês sabem o que não é ter habite-se? É chegar assim num pedaço de terra e dizer assim, isso aqui é meu, o meu vizinho que se exploda, esse negócio de lei aí não é para mim, não. Eu faço a minha casa como eu quero. Isso é não ter habite-se numa casa. E 3% das casas de Florianópolis tem habite-se. E o resto? Então, há, sim, um descompasso. Imagina, esses tempos, eu estava... Foste tu que me falaste a história da fila? Não, foi o Presoto. Foi o Presoto. Mauro Presoto, um colega advogado. O Presoto estava na fila na hora de pagar ali a conta. Fila de um restaurante. E o pessoal falando mal da corrupção, esses políticos não prestam, e é tudo lixo, e essa sociedade tem que acabar com Brasília, explodir Brasília. Tá, muito bem, faz parte, a pessoa tem direito a pensar isso. E, de fato, alguns lá poderiam até ser explodidos, vá lá, né? Não todos. Bem, na hora de pagar a conta, esses dizem assim, quanto é que... olha, só faz um favor, bota R$100 a mais aqui na conta, na fatura, para eu cobrar da empresa. É uma coisa impressionante, assim, a naturalidade com que as pessoas lidam com isso. E, diante dessas mazelas todas, que não quer dizer que porque é assim que tem que continuar assim, é bom que se diga, não é porque é assim que a gente tem que dizer, está tudo bom, então, que fique como está. Não, não é isso. Mas é alertar que nós fazemos parte desse processo. Que as pessoas que estão lá, por exemplo, intelectuais. A gente vai dizer que não tem intelectuais no parlamento, e não tem mesmo, viu? Tem bem pouquinho, já teve muito mais. Um Arthur da Távola da vida, outros tantos já foram embora, há muito, ninguém substituiu. Mas eu pergunto, e nós, como sociedade? Nós temos muitos intelectuais? Não, né? Acho que não temos. Então, nós somos reflexo daquilo lá. Né? O Tiririca foi eleito não por marcianos, ele foi eleito por seres aqui do planeta Terra mesmo. Então, assim, e nada contra o Tiririca, está certo que ele represente muita gente, eu não estou nem... Mas só para dar um exemplo, o Maluf, vá lá, vou pegar um exemplo mais complicado. Né? O Maluf, alguém botou ele lá, não foi marciano também. Então, essa ideia de que o parlamento é algo muito distante da nossa realidade não nos parece plausível. Bem, prosseguindo. Depois da execução que eu acabei fazendo um parêntese mais alongado, relatório disso, depois há comentários do gestor sobre este relatório, né, envolvendo o relator, depois há uma apreciação da Corte de Contas sobre essas razões que o gestor trouxe, depois se divulga o que aconteceu, essa auditoria da saúde, que foi o exemplo que eu dei. Depois se monitora, está aí uma palavra importante, monitorar. Uma vez que a gente acompanhou que nós fizemos um ciclo de auditoria na administração pública, nós temos que acompanhar par e passo isso, para ver como há de prosseguir. Outro ponto, nós precisamos de um sistema de custo na administração pública. Este é um tema também pouco falado. Quanto é que custa uma hora-aula? Quanto é que custa a mão de obra dos professores? Quanto é que custa a gestão de políticas públicas? Nós precisamos de dados, nós carecemos muito disso, e um sistema de custos é fundamental para a gente aprimorar isso tudo. Bem, controle responsável, falo agora brevemente algumas questões sobre isso. Se pudermos colocar aquele pirâmide 1, eu agradeço. Este tema, assim, penso ser novidadeiro e muito interessante, né? Ou pelo menos para mim. Né? É aquela velha piada que o Barroso sempre conta, o ministro Barroso, né? Que disse que começou-se uma conferência, né? E ele disse, antes da conferência, que iria falar sobre temas novos e interessantes. Aí acabou a conferência, ele perguntou para um colega, e aí, o que é que você achou? Olha, o problema é que os interessantes não eram novos e os novos não eram interessantes. Né? Então, salvo o melhor juízo, este aqui parece-me, eu posso estar enganado, um tema interessante. De onde é que veio esta questão do controle responsável, gente? E está ali na primeira pirâmide. Há um autor australiano chamado John Brathwaite, que tem pesquisado Responsive Regulation, que é uma regulação responsável, cujo modelo, penso eu, possa ser bem adaptado para a nossa realidade de controle e nós aprimorarmos a ideia de controle externo. Ou seja, controle responsável é nós adaptarmos modelos de regulação de serviço público para o controle tradicional da administração pública, certo?
O controle tradicional pode se inspirar nesses modelos de controle feito pelas agências reguladoras, né? E aí, quando o Estado regula, ele regula atividades privadas também, né? Por exemplo, essa pirâmide que eu trouxe é uma pirâmide que eu só fiz a tradução, mas ela é do John Brathwaite, não fui eu quem fiz esta pirâmide, só fiz a releitura dela. Mas esta pirâmide, ela diz como, na proposta dele, como nós devemos fazer um adequado controle da administração pública perante os órgãos públicos e perante, no caso, nesse exemplo que ele trouxe, era a indústria farmacêutica. Esse exemplo que está aí dessas pirâmides era controle da indústria farmacêutica. E ele disse, olha, tem duas maneiras de nós fazermos aí esse controle. Primeiro, temos uma pirâmide de apoio e uma pirâmide de sanção. As duas se interligam. Às vezes eu vou de uma pirâmide para outra, a depender do que está acontecendo num caso concreto, né? Na pirâmide de apoio, educação é uma força, é algo que nos impulsiona para frente. Mas, no lado negativo, a pirâmide da sanção é um problema. Mas não é só um problema, pode ser uma força, né? A educação nos aprimora a formação para seguir adiante. Depois, nós passamos por um elogio informal, ou seja, veja, lembrando que isso é sobre medicamento, tá? Indústria farmacêutica. Então, nós temos que fazer elogio informal, testes de segurança, manipulação segura, temos que elogiar o pessoal que está trabalhando. O controle externo tem que elogiar quem trabalha bem com a administração pública. E, normalmente, não elogia, não, só a coisa é complicada. Bom, elogio, concessão de recursos para fortalecer vínculos, nós vamos subindo essa pirâmide. Depois, melhores elogios ainda e distribuição de recursos. Depois, patentes aprimoradas na indústria farmacêutica e, finalmente, o ápice da pirâmide, no caso da indústria farmacêutica, poderia ser até um prêmio Nobel em medicina. De outra banda, quando as coisas vão dando errado, nós temos a educação é um problema, nós temos que reprimir, shaming, como eles falam lá, pela inação, nós temos que ter sanções colocadas ao gestor para ir dissuadindo ele gradativamente daquilo, nós temos que aumentar essas sanções se não derem certo, pode ter processo-crime contra essa indústria farmacêutica e até a perda da licença para vender medicamento. Claro que, se não está caminhando um patamar da pirâmide, nós podemos, por isso a setinha, pular para esta aqui, né? Então, se os elogios não estão a funcionar, podemos ir para a base da pirâmide de novo. Olha, não está dando, inação. E aí, depois, nós voltamos para aquela pirâmide primeira, que é uma pirâmide mais propositiva, mais positiva. Bem, passando para o segundo slide, aí eu adaptei estas pirâmides do John Brathwaite para o controle da administração pública brasileira, né? É uma ideia, porque a pirâmide, ele fez a pirâmide, cada um faz a sua. E eu resolvi fazer a minha. Então, como é que nós poderíamos ter uma pirâmide de regulação responsável no Brasil? Primeiro, educação e formação como uma força, igual como estava na outra. Sem dúvida, nós precisamos ter servidores bem treinados, bem preparados para bem gerirem a sua atividade. Depois, elogio para boas práticas administrativas. Estou subindo a pirâmide. O servidor não é elogiado. Gente, aliás, coitado do servidor público, a coisa não é fácil. Não é fácil. Está dando certo? Fez mais do que obrigação. Deu errado? Eu disse, isso aí não precisamos melhorar esses incentivos ao servidor público, né? Depois, acesso a recursos, mais recursos para aquele grupo, para aqueles servidores poderem gerir certos programas e poder fortalecer os vínculos com isso. Depois, aumentamos ainda a escalada de incentivos e acesso a recursos públicos. Depois, nós vamos ter boas práticas públicas adotadas e reconhecidas, e o ápice da pirâmide, no controle tradicional, que é isso que estamos a falar da administração pública, seria premiações, reconhecimento de qualidade da gestão e modelo a ser copiado pelas outras administrações públicas. Nós precisamos implementar isso. Agora, não deu certo, aí temos a pirâmide das sanções. A educação, formação, problema. O servidor não quer estudar, não quer se formar. Não dá. Ele precisa também ter formação. Esta inação do gestor em fazer uma boa gestão pública pode redundar numa repreensão, depois uma sanção mais leve para dissuadir aqueles comportamentos. Depois fazemos a escalada da sanção, se nada der certo, vamos para processo crime e ações de improbidade, e, finalmente, a perda do cargo, função pública, ressarcimento, né, ou mesmo aí o encarceramento do agente. O problema também no Brasil é que nós temos pulado muito já para o ápice dessa pirâmide. A coisa é muito simples, lamentavelmente, está muito simples hoje nós sermos enquadrados em ações de improbidade. Eu falo isso porque nós defendemos, muitas pessoas, Zé Sérgio também, muitos agentes políticos
em ações de probidade. É claro que eu sou naturalmente parcial por ser advogado, mas eu admito a minha parcialidade, diferente, às vezes, daqueles que não a admitem, né? Mas é uma parcialidade que retrata uma parte da verdade. A gente nunca consegue enxergar a verdade como um todo, mas cada um, na sua parcialidade, vai enfocando um aspecto da verdade. Então, me parece que esse ponto, essa questão da educação, do controle responsável, me parece algo bastante importante. Estou ainda dentro do tempo, só verificando aqui. E ainda uma última palavra, né? O professor José Sérgio há pouco falou desta preocupação com esse ativismo demasiado por parte do Poder Judiciário, e realmente hoje nós estamos a sofrer uma preocupação muito grande com isso. O Judiciário não pode ser regrado pela vontade midiática. Isso não tem sentido, gente. Aliás, vou dar um exemplo, porque todo mundo estará a comentar, o fato é público, a prisão agora do professor Cancellier, reitor da UFSC. Eu li a decisão da magistrada quem declarou esta prisão, e uma decisão absolutamente infundada. A decisão não traz elementos para aquela prisão provisória, que foi temporária, né? E parece que seria só, a informação que eu tive última aí é que ela iria revogar, se é que já não revogou esta prisão. É bem impressionante, as pessoas silenciam, ninguém fala nada, porque todo mundo, 80 milhões, aí tem. Foi preso, tem. Não pode não ter. Como é que alguém é preso se não tem? O juiz está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo. E uma pessoa que tem uma história de vida, eu não sei os detalhes do caso, não vou entrar em fez, não fez, mas tem uma história de vida digna, uma história ética, e é uma pessoa próxima de nós, que está lá presa. Como disse o professor Zé Sérgio, hoje é o pessoal de Brasília, o pessoal aí que está sendo preso. Depois, e às vezes merecidamente, tá, gente? Não estou a generalizar, como disse, eu sou favorável à Lava Jato. Claro que uma Lava Jato que tem a Constituição como vetor. Mas é o pessoal de Brasília, depois é o político, depois são esses empresários, daqui a pouco é o reitor da UFSC, daqui a pouco é o meu vizinho, daqui a pouco sou eu. Eu estou sendo levado. Aliás, lá no escritório, agora eu vou falar um negócio bem sério com vocês, lá comumente a gente diz, vamos aguardar o dia de ser preso. A gente fala isso com muita seriedade. Não é que a gente está cometendo algum ilícito, é que a gente que observa de perto tudo isso, a gente sabe como, é fácil. Por exemplo, chegou um cliente lá no escritório que diga que nos pague. E eu, honestamente, nós emitimos as notas fiscais, tudo correspondentemente, mas de onde é que vem o dinheiro do escritório, o dinheiro do cliente, eu não quero saber, não me interessa, é um problema dele, eu vou dizer, mas espera aí, senhor, de onde é que veio o seu dinheiro? Eu não recebo honorário se o senhor não me trazer a sua declaração de imposto de renda e me provar que o seu dinheiro... Isso é uma coisa irrazoável, uma coisa irracional, nós temos que presumir que é lícita a origem do dinheiro. Bom, tem muitos escritórios hoje que já estão sendo envolvidos com lavagem de dinheiro e dizer que se o cliente pagou ou não declarou, isso é lavagem. Se é lavagem, eu também sou criminoso, prisão provisória para mim. Então, assim, nós temos hoje, qualquer um de nós está sendo arapongagem geral na República, né? Não há um de nós que não esteja sendo grampeado, né? E tudo isso, e a gente, no ambiente privado, a gente fala cada bobagem, né, que se fosse divulgado publicamente, seríamos execrados, né? As pessoas, na sua intimidade, como a gente viu aí com o Joesley, as pessoas falam os maiores absurdos. Não sou favorável aos valores que o Joesley defendeu, acho eles bem equivocados, mas admito que ele tem o direito de falar aquilo e que a gente, privadamente, às vezes, fala alguns impropérios que, enfim, faz parte da intimidade da gente, né? A gente dá aso, assim, dá vazão a certos sentimentos atávicos quando a gente se acha entre amigos, se acha... isso é normal, é do ser humano, né? Claro que algumas coisas nós temos que combater, mas temos que compreender que isso também faz parte do jogo. Então, isso tudo nós vimos com muita preocupação. Um judiciário hoje altamente ativista, que quer dar uma resposta à composição do Supremo hoje, com todo o respeito, evidente, né, a grandes ministros que temos lá, e realmente temos, mas é uma composição hoje das mais perigosas que eu já vi na história do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma insegurança, são ilhas, é a famosa história das ilhas, né? É um arquipélago Supremo, não é uma corte constitucional onde haja diálogo entre os ministros. Não, cada um pensa de um jeito, não quero saber como é que o outro vai fazer, meu voto é esse aqui, vamos ver. O Gilmar Mendes, grande ministro Gilmar, que, de fato, às vezes fala realmente um pouco demais, vamos admitir que é verdade, mas tem dito aí umas grandes verdades, né, professor José Sérgio?
É uma das poucas vozes lá do Supremo que está fazendo uma crítica maior a esse movimento totalitário que nós estamos a viver hoje. Não estou defendendo tudo que o ministro Gilmar faz, eu mesmo, se estivesse no lugar dele, que não estou nem aos pés, mas eu ficaria muito mais calado do que ele, acho que ele fala demais, é verdade, mas que está, uma das poucas vozes a dizer algumas verdades aí, e nós temos que cuidar muito nesses momentos. Ou seja, a velha história, né, o John Elster, tem aquele livro, John Elster, um livro muito interessante, chama-se Ulisses Liberto. E ele diz que Ulisses, né, a famosa passagem de Ulisses e as sereias, que o Ulisses pediu que ele fosse amarrado no mastro do navio, como conta a lenda, né, mitológica, e que se colocasse cera nos ouvidos dele, para ele não ouvir o canto das sereias, e que ele fosse amarrado. E aí o John Elster pega esta passagem né, mitológica para dizer que a Constituição é esse mastro, que nós, por vezes, temos que estar amarrados na Constituição para atravessar, para singrar certos mares. Eu acho que isso que nós precisamos hoje. Prestar mais atenção na Constituição, essa questão da execução antecipada da pena, gente do céu, como disse bem o professor Zé Sérgio, eu posso até achar que isso não é bom. Aliás, só se fala, para ir para o final, por exemplo, Estados Unidos. Gente, nos Estados Unidos, eu vou dizer uma coisa para vocês, delação lá não é igual aqui não, lá é a coisa mais séria. Primeiro que pagando você está fora, isso a mídia não diz, né? O Joesley lá nos Estados Unidos ficaria preso um dia, ele estaria solto no dia seguinte, porque lá eles botariam uma multa para ele de 100 milhões de dólares, e ele pegaria a carteira dele, 100 milhões só, está aqui. Ó. No dia seguinte, não é assim? No dia seguinte ele estaria de fora da cadeia, mas aqui no Brasil, a coisa, essa parte a gente suprime, como é lá. Né? Ou seja, há a questão, nós não temos lá, por exemplo, quando um réu faz uma delação, ele está fora da cadeia, ele está calculando, poxa, realmente, se eu colaborar, vou diminuir a pena aqui, começa a fazer conta, vale a pena, hein? Vamos lá fazer. Aqui não, bota o sujeito numa cadeia chechelenta, né, que todas elas são, com todo respeito, né, umas mais que outras. Aliás, até isso nos Estados Unidos é diferente, não sei se vocês sabem, mas tem cadeia paga lá, cadeia mais de luxo, que você pode pagar também e ficar numa pena até com quadra de tênis. Né. Aquele filme O Lobo de Wall Street mostra no finalzinho, lembra desse filme? Mostra lá o sujeito jogando tênis no final, lá, que ele estava preso naquela cadeia de luxo. Né. Mas aqui não tem cadeia de luxo, não. Então, o sujeito acaba sendo preso até o passarinho piar. Né? Nós vamos apertando o bichinho, até o bichinho cantar, porque ele não aguenta mais. Gente, isso não é... Por mais que... Aliás, se isso funciona, e pode funcionar, não nego, mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês que funciona. Bota o sujeito numa roda, uma roda bem grande de madeira, assim, a gente amarra o pé dele e amarra as mãos, e começa a rodar aquilo. E vai puxando aquele negócio. Meus amigos, eu asseguro a vocês que ele vai dizer tudo e mais um pouco. Funciona. Funciona. Então, nós temos que ter uma certa cautela. Né? Nós temos um momento de... Precisamos de reflexão, precisamos nos apegar, como disse o professor Zé Sérgio, ao direito, que é o nosso guia, e seguir em frente. Muito obrigado, desculpe o tempo aí que tomei de vocês. Agradeço. Antes de abrirmos para a pergunta, o professor Botelho vai dar uma palavrinha com vocês. Bom, bem rápido, professor Sérgio. Tem duas notícias boas, uma boa e uma muito boa. Qual que o senhor quer ouvir primeiro? Vamos começar com a boa, professor Sérgio. Com a boa? Bom, a boa é que a sua ideia de uma teia de grupos de pesquisa, a gente já está concretizando. Lhe convido amanhã, será o primeiro encontro oficial do REAGRUP, Rede de Apoio aos Grupos de Pesquisa na Graduação em Direito do Estado de Santa Catarina. Então já fica convidado. A muito boa, também desde que te interessa, a juíza já expediu o alvará e acredito que nesse momento o professor Cancelier e os demais envolvidos já devem estar em casa e eu não podia... o professor Cancelier, o professor Cristóvão sabe, o professor Rodrigo sabe, é uma pessoa muito próxima a nós, independente do que está acontecendo, do que foi ou não, é uma medida tão drástica que está virando normal, comum. Fiquei até feliz, estava lendo aqui agora a decisão, a juíza usou inclusive uma expressão que eu me manifestei ontem no Facebook, a prisão é a última rácio.
a gente não pode usar ela como primeira razão do direito. A gente só usa a prisão quando todas as outras razões do direito não se fizeram suficiente. Por isso que a pirâmide tem uma base larga e um topo estreito. A gente não pode invertê-la, sob pena de transformar o nosso Estado de Direito em Estado de qualquer coisa, menos de direito. Tá? Obrigado. Devolvo a palavra à senhora, professora. Alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Nós passamos o microfone. Né? Alguma pergunta, pessoal? Isso. Se não tiver uma primeira pergunta, pode ser uma segunda. Isso. E, bom, se ninguém se manifesta, eu vou fazer uma primeira, então. Pode ser? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor José Sérgio. Eu sou uma admiradora da sua obra com relação ao conflito de princípios e interesses. E eu queria pedir, o que o senhor acha da judicialização da saúde? Há um conflito de princípios e interesses na judicialização? Muito obrigado, professora Tânia, pela deferência do questionamento e pela oportunidade que a gente tem de também fazer uso agora sentado, né, da palavra. É sempre bom. Falamos um pouco em pé, agora falaremos sentados. Nós aplaudimos por um tempo largo essa questão da judicialização da saúde, né? Nós temos que fazer, às vezes, a academia, professor Rodrigo, ela não é muito honesta, né? Ela infla as instituições, dá base às instituições, e depois, quando ela vê que a coisa não saiu muito bem como se esperava, ela, né, muda de rumo e não confessa, porque mudar de rumo está correto, mas confessar também os seus equívocos é importante. Nós aplaudimos muito a judicialização da saúde, por quê? Eu acho que é uma questão de momento, né? Quando nós encontramos uma Constituição que fazia promessas, nós desconfiamos daquela Constituição que fazia promessas. Convenhamos, professor Botelho, passou pela cabeça dos legisladores constituintes que o 193, 194, 196 da Constituição iam ter aquela força que o Poder Judiciário disse que tinham? Eu tenho dúvida se passou exatamente pela cabeça deles, quando eles disseram que saúde é direito de todos e dever do Estado, que o Estado seria o grande provedor da saúde. Eu tenho dúvida se passou pela cabeça deles. Eu confesso que eu estou até um pouco interessado em ir para os porões da Constituinte, tentar pegar os anais, para ver o que se discutia exatamente quando se bolou esse texto. Porque eu faço, e fiz por muitos anos, a leitura que o Judiciário tem feito. Confesso isso. Mas ela é uma leitura extremamente perigosa. Porque a partir do momento que nós admitimos que ao Judiciário é dado ampliar, sem uma medida muito bem estabelecida, determinados direitos como a saúde, nós estamos, na verdade, a admitir que ao Judiciário é dado controlar o orçamento público. E não é controlar lateralmente, não é controlar completivamente, supletivamente, ela é controlar diretamente. Diretamente. Algo em torno de 30% do orçamento da saúde do Estado de Santa Catarina hoje é fruto de decisões judiciais. Algo em torno de 30%, está chegando a 33%. Nós saímos de 5 ou 6 anos atrás que não passava de 10%. Em menos de 5 anos nós demos um salto que triplicamos essa situação. Então é um pouco complicado. O problema é que tu vais explicar para uma pessoa que é equivocado do ponto de vista do diálogo institucional, do diálogo entre os poderes e da ordem constitucional, que ela busque no Estado juiz um bem da vida que ela necessita. Tu não vais conseguir convencê-la.
porque ela tem aquela necessidade premente. Agora, convenhamos, cada ordem judicial, sobretudo para tratamentos mais específicos ou para intervenções médicas, é um furo de fila. Nós temos fila para quase tudo hoje em matéria de saúde, sobretudo quando eu estou falando de média complexidade e alta complexidade, ou tratamentos mais caros, ou intervenções mais específicas. Então, eu estou criando, professor Botelho, talvez não a figura do cidadão efetivo, eu estou criando a figura do cliente do Estado. E essa ideia de clientelismo do Estado não é uma ideia que a médio prazo fortaleça a nossa democracia. É uma ideia que, salvo engano meu, a médio prazo fortalece o nosso desapego à democracia. Porque nós não vamos cobrar do vereador, nós não vamos cobrar do deputado, nós não vamos cobrar do secretário da saúde do município, nós não vamos cobrar do diretor da saúde do Estado, nós vamos bater a porta do judiciário. É mais fácil, o caminho é mais reto. Se eu não tenho um sentimento de cidadania e de pertencimento ao Estado, pertencimento democrático ao Estado, eu furo também a fila da democracia e digo, olha, o Estado está aí para me prover os bens da vida, e a Constituição disse isso. Mas convenhamos, a médio e longo prazo, hoje nós ainda estamos em boa medida a aplaudir a judicialização da saúde, mas a médio e longo prazo isso tende a ser problemático, muito problemático, porque salvo engano meu e um equívoco meu de análise, isso não contribui para o fortalecimento democrático da nação. Quanto mais nós tivermos participação da sociedade na gestão do orçamento público, mais nós estaremos a contribuir para o fortalecimento da democracia. Mas participação direta, imediata, não por interposta instituição, de maneira disfuncional. De maneira disfuncional. Isso poderia acontecer de forma pontual, mas não de forma reiterada, corriqueira e ordinária. Se nós conseguimos explicar para um cidadão europeu que no Brasil, juiz manda, prefeito dá remédio, juiz manda, prefeito colocar criança em creche, juiz manda, prefeito fazer saneamento, se nós conseguimos explicar para ele, e ele entender que isso é democraticamente aceitável, convenhamos, eu vou me surpreender e vou até talvez mudar de opinião, porque a velha Europa, de onde nós legamos muito do nosso sistema de controle, não é, professor? De onde nós legamos muito do nosso sistema de distribuição de poderes, não entende assim a relação do poder judiciário com a administração pública. Nós estamos sim, talvez, a encontrar um tal nível de sufocamento da veia ativa da administração pública por tantos sistemas a aprisionar a administração, que nós estamos a exigir as condições mínimas de eficiência, mas não damos as condições mínimas de atuação para a nossa estrutura de poder. Salvo engano meu, nós vamos, no curto ou no médio espaço de tempo, ter que pagar essa conta do déficit de democracia, que esse tipo de atalhamento no espaço de construção de políticas e formalização de políticas acaba acontecendo por conta de atuação, às vezes, muito incisiva de alguns sistemas nossos externos, como o Poder Judiciário e o Ministério Público. Quem conhece um pouco de administração pública, talvez concorde um pouco mais comigo. Quem conhece um pouco menos, talvez discorde um pouco mais. Eu acho isso natural. Mas convenhamos, ao gestor hoje, que paga, professor Botelho, com o seu patrimônio pessoal, as contas dos seus erros, está muito mais cômodo esperar que um juiz lhe diga o que fazer. Esperar que um membro do Ministério Público lhe recomende o que fazer. Esperar que um auditor do Tribunal de Contas lhe diga o que deve fazer, do que ele arriscar qualquer coisa, porque ele está arriscando, na verdade, o patrimônio do seu filho. Ele está arriscando o seu patrimônio. Ele não vai fazer isso. Mas como é que nós vamos cobrar a eficiência dele? Como é que nós vamos fazer esse tipo de cobrança? Notem, acho que nós estamos a começar a sufocar demasiadamente o poder público com uma certa dose
autofágica de ingerência. Eu não estou a dizer que níveis de judicialização não são importantes. É muito importante, sobretudo numa Constituição como a que nós temos, uma Constituição que faz promessas. Agora, qual o nível de judicialização que é possível nós admitirmos, exigindo eficiência do poder público, é que é o grande debate. Eu acho que nós estamos passando do nível. O Poder Judiciário não... depois do tempo, já passou do tempo, mas, convenhamos, tem começado a fazer isso. Tem começado a se preocupar um pouco mais. Tem começado a se questionar até que ponto o impacto da sua decisão vai trazer benefício ou acirrar o problema que ele está tentando resolver. Convenhamos, nós estamos começando a repensar um pouco o espaço dessa judicialização. Talvez uma judicialização um pouco mais responsável. O que é uma judicialização responsável, como disse o professor Rodrigo, em outro contexto? É uma judicialização que cumpre a Constituição. E cumprir a Constituição é admitir a autonomia e a independência dos poderes também, sobretudo para gestar orçamento e formular políticas públicas. Pensarmos diferente disso, salvo engano meu, é nós atropelarmos um pouco a roda democrática da história. Nós temos muita pressa. O nosso problema é que nós temos muita pressa. Nós ficamos estacionados enquanto sociedade por décadas e queremos agora resolver, por dentro da ordem constitucional, em 3 décadas, o que 300 anos não resolveram. Convenhamos, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado sob pena de atropelarmos a própria democracia. Não sei se, com essas reflexões, eu respondi o vosso questionamento. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Alguma pergunta? Depois eu tenho que fazer uma para o professor Rodrigo também. Boa noite, eu gostaria de parabenizá-los pela explanação, dar uma boa noite para todos os nossos alunos, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. Eu fico bem feliz, até porque é o meu objeto de pesquisa da dissertação, essa questão da judicialização da saúde, e com esse viés da participação popular. Eu fico bem feliz, que eu acho que eu estou no caminho certo, professor. Obrigada pelas contribuições. Mas o meu questionamento é a respeito desses novos institutos, quando a gente fala em conversas, né, público-privada, quando a gente fala nessa questão das parcerias público-privadas. Tem um trabalho, um trabalho de pesquisa de um grande amigo, que é o professor Gustavo Schiffler, se vocês conhecem, que trabalha esse tema, e pesquisa justamente esses desafios quando a gente fala em premissas diferentes, princípios diferentes, quando nós estamos falando da iniciativa privada e do poder público, e dos mecanismos de controle. Como fazer, então, né, uma congregação, uma ponderação entre esses interesses para que isso seja, de fato, aí, eficiente ao poder público? É muito interessante, professora, perdão, o seu nome mesmo, professora? Gilione. Gilione. Então, professora Gilione, é muito interessante a sua questão. Os PMIs, realmente, eu sou um entusiasta, né, até por esta aproximação que os PMIs possibilitam mesmo na administração pública. O procedimento de manifestação de interesse, que é os PMIs, normalmente ocorrem previamente à licitação pública, onde potenciais interessados em participarem da licitação procuram a administração pública, né? Ela abre, na verdade, a administração pública abre o espaço para isto, o tempo para isto, e a partir desta abertura da administração pública a quem tem interesse em participar daquela licitação, eles começam a interagir, os futuros licitantes, com a administração pública, buscando justamente uma modelagem, como nós falamos, buscando digamos assim, trazer contribuições efetivamente da iniciativa privada para a administração pública. E isto é muito importante, né? O professor Gustavo, sem dúvida, tem um livro, um texto específico sobre este rico tema, né, das PMIs, né, de procedimento de manifestação de interesse. E eu acho que ele justamente vem bem na linha do que nós estamos a defender, uma regulação responsável, um controle responsável, em que a gente passe a acreditar mais no licitante, mais no gestor. Tudo bem, ninguém é inocente, né, gente? Vamos ser sinceros que, se você não tiver controle algum, se com controle já é assim, imagine sem. Não estou dizendo que vamos abolir os controles, que agora vamos acreditar, né? Vamos aí dar uma de
poliana, né? Não é isso, né? Poliana, moça, alguma coisa do gênero. A verdade é que nós temos que, mas nós não podemos descurar que a iniciativa privada tem, sem dúvida, uma expertise e pode sim contribuir para com a administração pública, e nós temos que ver isso, nós temos que nos valer dessa expertise e aprender junto. Então, eu vejo com muitos bons olhos, né, os processos de manifestação de interesse. Eu acho que é um mecanismo da gente ir aproximando realmente a administração pública daqueles que irão tratar com ela, né, e de modo que, mas ainda há muito que se fazer, né? Na verdade, ainda são iniciativas muito isoladas. Agora, na nova lei, no projeto de lei de licitações está em trâmite, né, também há a possibilidade expressa na nova lei desses procedimentos de manifestação de interesse, né? Então, eu acho que está a haver, embora que o projeto de nova lei de licitações, a verdade que se diga, ainda continua com aquela visão de que o administrador é do mal e nós temos que cuidar com ele e engessá-lo o máximo possível. Tanto que eu não sei se esse projeto, que há tempos atrás diziam que ia sair, que estava à beira, professora Tânia, de ser realmente promulgado, eu acho que não sai mais. Eu acho que faliu. Teve agora em São Paulo, o professor Marçal estava lá, o professor César Pereira, falando em arbitragem na administração pública. Teve um congresso agora em que, digamos, a frase de efeito que saiu do congresso, agora, mês passado, em São Paulo, foi: faliu. O modelo de licitações no Brasil faliu. E realmente faliu. Porque se a gente vê esses escândalos todos que estão a ocorrer aí, às barbas da lei, é porque faliu. Então, nós temos que pensar uma outra solução. E penso muito positivo esse ponto que traz. Valeu. Obrigada, professor. Mais alguma pergunta? Gente, antes de encerrar, eu gostaria de convidar o professor Alberto Gonçalves de Souza para fazer uso da tribuna e apresentar a sua obra. Boa noite, senhoras e senhores, meus caríssimos alunos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer uso da tribuna ao professor Alexandre Botelho, que, além de um grande amigo, é um grande exemplo de professor. Tenho a certeza que, sempre quando eu vou dar minhas aulas, sempre penso como que o professor Alexandre Botelho falaria acerca desse assunto. Muito obrigado pela oportunidade, professora Tânia também. Para mim, hoje é um dia de grande emoção. Já no início do dia, tive a grande surpresa, professor Cristóvão, de que meus livros não estariam aqui hoje, chegariam apenas amanhã. Então, por ironia do destino, acabaram chegando hoje, né? Logicamente, é muito bom ter essa notícia logo em seguida. Mas também orgulho estar aqui na Unisul hoje como professor, dividindo o lançamento de uma obra juntamente com o doutor Henrique Búrigo, né, coautor do livro A Prova do Assédio Moral no Processo do Trabalho, em que a gente tenta tratar acerca de um fato que ocorre muitas vezes entre quatro paredes e que tanto o empregado quanto o empregador possuem dificuldade de comprovar ou desconstituir esse tipo de prova. Então, nós abordamos as formas de assédio no Brasil, fora do Brasil, na legislação alienígena, bem como algumas estratégias jurídicas, tanto de acusação quanto de defesa e julgamento, inclusive em recursos. O tratamento dessa matéria em sede recursal. Convido a todos a conhecerem a obra. Estaremos disponibilizando, juntamente com um coquetel, aos interessados. Convido a todos, em especial o meu professor também, José Cristóvão Rodrigo Valgas, que com muita honra, né, fiquei sabendo há pouco tempo que também dividiria essa oportunidade com os meus professores, né, de pós-graduação em Direito Público, essa oportunidade. O professor José Cristóvão também,
lançando 2 obras, Princípios Constitucionais e Administração Pública Democrática, que também estará disponível ao conhecimento e aquisição dos senhores. Professor Alexandre Botelho, doutor Henrique Búrigo, a professora, gostaria de agradecer também, né, a professora Virgínia, ela não está aqui presente, e também ao professor Zacarias, que foram grandes coordenadores e que incentivaram a minha vida acadêmica juntamente nessa universidade. Cavalheiros, senhoritas, muito obrigado pela atenção e gostaria mais uma vez, professor Alexandre Botelho, de agradecer a oportunidade e a grande honra, né, de poder estar lançando essa obra, essa singela obra, num evento tão grandioso. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço a presença de todos. Convido, então, para o lançamento do livro do professor e também de um coquetel. E convido vocês todos para amanhã de manhã estarem aqui novamente conosco, né? Amanhã temos palestra de painel de manhã e à tarde, né? Com excelentes palestrantes, professores também. Certo? Boa noite, muito obrigada.